Olá, lasanheiros! Como tem passado? E hoje nós vamos falar de um carro aventureiro, hein? Nós vamos falar do Idea Adventure. Então fica ligado. Meu nome é Eduardo e você está no seu carro na lasanha. E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal. Beleza? Bora! Cuerpo ceremonial. E aí, lasanheiros? E hoje nós vamos falar, como eu disse no começo, do Idea Adventure. Como é que surgiu a ideia do Idea Adventure? Foi o seguinte, já tinha a Palio Weekend Adventure, né, na época já existia, né, já tinha a suspensão um pouquinho mais elevada, pouquinha coisa, mas tinha a suspensão mais rígida, e, né, com recalibragem de mola e amortecedores, e aquele pneu mais alto, né, naqueles modelos ATR da Pirelli. E o Idea Adventure, ele é nada mais nada menos que realmente o Fiat Idea com essas características, tá? Ele se diferencia um pouco de alguns outros aí da época, que realmente ele tinha suspensão mais elevada mesmo, era um pouquinho coisa, mas era. Muito isso né, vindo da altura do pneu, que ele era um pneu muito alto. Quem tem ainda usa bastante, gosta de usar o pneu Pirelli Scorpion ATR nesse carro, porque realmente dá uma pegada bem mais, digamos, fora de estrada. E ele era um conceito para ser um carro assim, mais fora de estrada do que para a cidade, né? Mas digamos que não é muito bem o uso atualmente desse carro. A proposta da Fiat era que você pudesse ter um carro, pudesse usar numa estrada de terra mesmo, propriamente dita, né? Uma rua de cascalho, uma estradinha de terra e tal, e usar na cidade tendo um conforto misto entre os dois. Ele não é um carro para trilha, tá? Ele não é um carro de trilheiro, de você sair fazendo aí, como o nome sugere, aventuras. Mas ele é um carro realmente assim, que tem um conforto e tem uma altura em relação ao solo muito boa, que transpõe vários obstáculos urbanos aí com muita facilidade, tá? Então, vamos lá. Ele foi lançado em 2007, e ele faleceu, infelizmente, em 2017. A Fiat parou de produzir em 2017. Entre esses anos aí, ele teve a versão de carroceria até 2012, se não me engano, e depois teve uma alteração, 11, 12, depois teve uma alteração de carroceria com mudanças ali de frente, como farol, desenho da moldura, para-choque, desenho da para-choque traseiro, e algumas coisas internas ali, como painel ali de rádio, essas coisas. Mas é um carro que durou até bastante tempo. E caiu realmente no gosto do brasileiro, assim, para falar a verdade. Como a Fiat já tinha trazido essa ideia da Palio Weekend Adventure, o Idea entrou bem bacana nessa linha. Então ele foi aí durante um bom tempo, enquanto ainda não existia esse mercado aquecido dos SUVs, ele foi um carro que deu essa proposta de início, né? Ele, na verdade, ele é uma minivan, que era bem pequenininho, ali o assoalho reto atrás, mas depois dessa mudada aí, a gente até gente confunde ele de minivan como um SUV. Não é um SUV, tá? Ele é outra proposta. E a ideia inicial não. A Idea Adventure inicialmente, ela vinha com motor 1.8, 8 válvulas, herdado da GM, tá? Já com 112 cavalos na gasolina, ele já chegou a 2007 Flex, 112 cavalos na gasolina e 114 no álcool. E aí, a partir de 2011, 12, ele ganhou o motor e-torque, tá? E já gerava uma potência um pouquinho maior, de 130 a 132 no álcool. Porém, o Idea, ele não é muito, como é que eu posso falar? Ele não tem uma fama boa em relação ao consumo de combustível, tá? A primeira geração com motor 1.8 da GM, pelo que eu pesquisei, dava em torno de 7, 7,5 aí na cidade, e na estrada em torno de 11, 10, 11 no máximo. Quando ele veio com o motor já, um motor falecido da Chrysler, né, que eles aproveitaram no Idea, ele deu um rendimento um pouquinho melhor, já em torno de quase 8 na estrada, 7,9, na estrada não, desculpa, na cidade, 7,9 por aí, né, 7,9, e na cidade, e na estrada em torno aí de 11 e 12, não manteve muita mudança. Essas são médias que eu peguei na internet, tem gente que joga 13, 14, mas eu não sei se realmente dava isso tudo não.
Meu irmão teve uma ideia de Venturi, dessa primeira leva, 2007. Era um carro muito gostoso de dirigir, mas realmente tinha um consumo um pouco mais elevado. Tá? Isso aí eu te falo com isso eu te falo com conhecimento de causa, tá? Que eu andei no carro, a gente fazia viagens no carro e o carro é realmente muito bom, né? Para as nossas estradas aqui que não são boas, né? Era um carro bom para esse tipo de viagens, assim, né? Uma casinha no interior, você vai para lá e tal, curte. Pegamos algumas vezes estradas de terra, foi super bem. Nunca fomos além mais do que uma estrada de terra. E o que esse carro tem de diferencial assim do restante da linha do Ideia? Primeiro é a relação, né, a altura do carro, relação de altura do carro do solo. Ele tem uma altura muito boa e transpõe, como eu disse, obstáculos urbanos muito fáceis. Tá? O ângulo de ataque e o ângulo de saída são muito bons. Além disso, ele tinha também aqueles protetores plásticos, né, em volta de todo o carro, que evitam muito pequenos arranhados. Né? A maioria dos arranhados que acontecem na carroceria são sempre nas extremidades, nas pontas mais agudas, mais expostas do carro. Né? E no Ideia de Venturi isso acontecia menos, porque pegava no plástico, então você não danificava, não arranhava muito a lataria, né, em relação, porque já tinha essa proteção. Outra coisa bacana também, que o Ideia de Venturi já vinha com farol de milha e farol de neblina. Farol de neblina, para quem não sabe, ilumina para baixo e para os lados, né? E o farol de milha é o farol de distância, ele pega mais do que o farol alto. Ele já vinha com essa concepção de farol alto e farol de neblina, que é muito bacana. Então, o carro para estrada à noite, cara, impressionante. Ilumina mesmo, o conjunto óptico do Ideia é muito bom. E por ele ter um pouquinho mais de altura, né, eles colocaram ali aqueles mostradores digitais, né, aqueles reloginhos, com a inclinação, né, de lateral, inclinação de carroceria para frente e para trás, e além de uma bússola. A bússola, acho que foi muito pretensiosismo, achando que alguém ia fazer um rally com um carro desse, mas tinha a bússola legal, né? Eu acho que não faria falta. Se tivesse só um inclinômetro, né, lateral e o dianteiro e traseiro, já era suficiente. Por quê? Ele é um carro que, a princípio, quem começa a dirigir um carro desse assim, né, eu que não estava acostumado, como o caso que eu citei antes, que meu irmão tinha. Como eu não tinha costume de dirigir um carro mais alto, ele dá a impressão de ser muito solto, né? Um molejo muito maior, né? Principalmente por causa dos pneus. Você perde um pouquinho de confiança, na verdade você fica com menos confiança no carro. Principalmente em curva mais fechada, de alta velocidade. Eu curtia, achava legal, realmente dá uma impressão de ser um carro off-road, o que não é, né? E em questão de conforto desse carro é muito bom, porque cabem 5 adultos tranquilo. Então se você tem, né, uma família, né, já de adultos, ou você é um jovem aí querendo um carrinho maior para carregar mais gente, dar uns passeios mais bacanas, não tem uma grana para investir no SUV agora, o Ideia é minivan, né, essa Ideia é uma minivan, pode realmente, né, te atender, principalmente nesse quesito aí de ser um carro mais alto, tem um assoalho plano na traseira, e o porta-malas também não é muito pequeno, também não é dos maiores, 380 litros, mas cabe ali umas malinhas e tal, né? E esse porta-malas é desse tamanho porque, né, ele tem esse tamanho porque o step está para fora, né? Então esse step para fora que dá um pouquinho desse espaço aí no carro, né? Então, assim, em questão de espaço interno é muito bom, os adultos vão tranquilo, o porta-malas pega um pouquinho, mas mesmo assim ainda não é ruim. E além disso, ele vinha bem equipado, cara, muito bem equipado. Além dos faróis de milha, né, o farol de neblina, o conjunto óptico dianteiro muito bom. Você encontra esse carro com sensor crepuscular, com retrovisor fotocrômico, ele já vem com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, já de entrada, você tinha opção, né, dos vidros elétricos na traseira também. Além disso, rádio com Bluetooth, tinha os freios ABS, no início opcional, depois não, airbag completinho, apoio de braço para o motorista,
regulagem de altura do banco, regulagem de altura do volante, retrovisor elétrico. E numas versões, a versão mais top, você tinha o teto solar, né? Que é bem bacana, um teto solar grande. E realmente ele abre, né? O vidro maior e ele realmente abre, dá uma abertura, que é bem bacana no Fiat Idea. Então esses são os pontos muito positivos para esse carro, porque ele se encontra ele bem equipado num preço razoável ainda. Ele não é um carro caro, mas também não é um carro muito barato. Mas ele é um carro meio esquecido hoje, né? Ele está meio deixado de lado, as pessoas esqueceram do carro, mas é um carro que vale muito a pena. O consumo é que peca um pouquinho, que a galera morre aí, né? Ainda mais na época que a gente está na gasolina aí, Jesus, parece que nós estamos comprando a gasolina de avião, né? Mas enfim, ele só é um pouquinho queimado em questão de consumo, mas na questão de manutenção é muito tranquilo. Eu vou passar para vocês aqui agora os valores médios de peças para revisão desse carro, tá? Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Assistiu até aqui? Inscreve aí pra gente. Deixa aí seu like também se tiver gostado do vídeo. Então agora eu vou seguir com os itens, né, as peças de revisão. Todas as peças são peças boas, tá? Não tem nenhuma dessas peças aqui são peças de marca ruim, tá? Todas elas eu fiz a cotação na internet e o que vai diferenciar é o frete, né, dependendo de onde você mora. Então vamos lá? O kit de revisão desse carro sai entre R$ 124 e R$ 212 reais. Já as velas fica entre R$ 69 e R$ 78 reais. As pastilhas entre R$ 49 e R$ 65 reais. Os discos de freio entre R$ 138 e R$ 184 reais. E o kit de correia dentada fica entre R$ 142 e R$ 165 reais. Mas ele não tem freio a disco na traseira, então o freio, pastilha e disco só na dianteira, tá? Disco dianteiro frente ventilado, normal, sem lero-lero. Bom, e como podemos ver, né, realmente assim, as peças de manutenção não são realmente caras, né? São bem parecidos com o que a gente vê aí. E agora vamos ver como é que ele se saiu no lasanhômetro, hein? Vamos lá. Conforto, 3. Segurança, 2. Consumo, 2. Acessórios, 3. Manutenção, 3. Deu uma vacilada aqui no consumo, mas realmente o consumo, infelizmente, o consumo é alto. A Fiat podia ter trabalhado um pouquinho melhor o motor aí para ter um consumo melhor. Então é isso aí, pessoal. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. É um carro bem legal. Se você está pensando realmente em ter um SUV, eu acho que você pode substituir, nem não tem essa grana toda para dar um SUV agora, acho que você pode substituir ele pelo Idea Adventure. É bem bacana o carro, bem legalzinho. Dá uma pesquisada aí na internet, você vai ver que o preço não é, o valor do carro não é tão alto assim. E lembre-se, se inscreva no nosso canal, tô lembrando de novo. Se inscreva no nosso canal. Deixa seu like se tiver gostado. E se não tiver gostado, deixa aí seu comentário. Passa também pra gente qual carro você quer ver aqui no canal, qual o modelo, o que você tem interesse, comenta aí no próximo vídeo eu vou fazer os mais comentados, tá, galera? O carro que tiver mais comentários aí, a gente vai fazer o próximo vídeo, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, fica com a gente aí que na próxima semana tem mais vídeo, hein? Um abraço pra vocês, até mais!